A Basília vai continuar com a gente porque juntos nós vamos ouvir o líder da oposição no Senado. Vamos conversar agora com o senador Randolph Rodrigues. Senador, bom dia, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Basília. Bom dia a todos. Uma satisfação estar na CNN. Senador, vou repetir ao senhor a pergunta que fiz para abrir a entrevista com o líder do governo. Como é que o senhor avalia esse novo momento de tensão institucional entre executivo e judiciário? É um capítulo menos grave do que outros que a gente já acompanhou? E até onde o senhor acha que esse momento pode ir? Ou seja, ele pode provocar algum dano, se não definitivo, grave à democracia do país? Se deixar Jair Bolsonaro solto, vai provocar, não tenho dúvida disso. É porque o governo de Jair Bolsonaro é vocacionado a romper a ordem democrática brasileira. Rafael, nós estamos diante de um presidente da República que nunca teve tradição democrática, que se formou ao longo do tempo falando em romper a democracia, que foi eleito, inclusive dizendo aos brasileiros, em alto e bom som, que a primeira coisa que faria ao começar o seu governo era fechar o Congresso Nacional, fechar as instituições e dar um golpe. Então ele está sendo só coerente com a trajetória dele, só está sendo coerente com o que ele fez ao longo da vida. Ele tem incompatibilidade com a vida democrática, ele tem incompatibilidade com a divisão, com a regra constitucional da separação dos poderes, da independência e da harmonia. Eu não temo 1 milímetro Jair Bolsonaro, mas se deixaram solto, se as instituições brasileiras, se o Supremo Tribunal Federal, se o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, a minha esperança é a atuação, sobretudo, do presidente Rodrigo Pacheco, que eu dou por perdido a atuação do presidente da Câmara em defesa da democracia, se deixaram solto. O caminho que ele quer levar é a ruptura da ordem democrática. Senador, diante desse cenário que o senhor traz para a gente, o senhor tem algum tipo de temor, algum tipo de receio com relação ao processo eleitoral que já está em andamento e deve culminar aí no fim de outubro com a eleição de um presidente, caso o presidente atual Jair Bolsonaro venha a ser derrotado nas urnas? Diante de Jair Bolsonaro não pode se ter nenhum temor, nenhum receio, mas tem que ter firmeza para afirmar a democracia e tem que ter lealdade às instituições, sobretudo daqueles que juraram lealdade às instituições e à Constituição, sobretudo das Forças Armadas de nosso país. Por isso, nesse instante, é necessário uma tomada de atitude firme. Eu fico feliz das manifestações, reitero, sobretudo do presidente da minha instituição, do Senado Federal. Eu digo que, neste momento, é sobretudo o Senado Federal e o presidente Rodrigo Pacheco a principal ratio, eu não diria que é a última ratio, mas é o principal ratio de defesa da institucionalidade e da Constituição. Eu fico feliz com as últimas manifestações e, neste momento, é necessário a todos os democratas desse país, democratas, eu reitero, democratas, que têm compromisso com a democracia brasileira, reafirmar em alto bom som apoio à realização das eleições e, sobretudo, apoio à forma como essas eleições são realizadas no Brasil há mais de 30 anos, de forma transparente, sem nenhum questionamento e reconhecida por todo o planeta, por todos os países civilizados e democratas do planeta. Nesse instante, é fundamental uma manifestação de apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, de apoio e de solidariedade à realização das eleições. Porque o que Jair Bolsonaro conspira não é contra as urnas eletrônicas, é contra as eleições em si, é contra a existência das eleições, é contra a periodicidade das eleições e contra o respeito à legitimidade do voto popular. Então, medo não há algum, mas é necessário ter firmeza de quem se chama democrata nesse país na defesa da institucionalidade. Senador, hoje tem reunião do presidente da sua casa, presidente do Senado, do Congresso, Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. No que pode dar esse encontro? O senhor tem se manifestado aí em suas redes sociais, defendido limites a futuros indultos presidenciais. O encontro de hoje de Pacheco com o presidente do STF é para apresentar isso, que o Senado fará modificações nesse instrumento do indulto, ou o que mais?
Bom dia. Bom dia, Basília. Este encontro foi provocado pelas informações que tem pelo próprio ministro Luiz Fux. Nós tínhamos sugerido ao presidente Pacheco, o próprio presidente Pacheco havia concordado em que as lideranças do Senado Federal e o próprio presidente Pacheco fizessem uma manifestação em conteste firme em defesa do sistema eleitoral brasileiro, da realização das eleições, e que eu acredito que ocorrerá nos próximos dias. O que eu acredito deste encontro de hoje entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional é que, da parte do presidente do Congresso Nacional, do presidente do Senado, do presidente da minha instituição, terá uma manifestação firme, em conteste, como já disse, de que não tolerará, em hipótese alguma, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de tentativa de subjugação do processo eleitoral brasileiro. Haverá uma manifestação firme de defesa da democracia, de defesa da realização das eleições, de legitimação do seu resultado. E é claro, eu estou consciente e apoio qualquer iniciativa que ocorra, seja do presidente Pacheco, seja outras que estejam no Senado Federal, como uma do senador Alessandro Vieira, para que os institutos da graça, da anistia e do indulto sejam regulados. Esses institutos, no Estado Democrático de Direito, existem limites ao exercício da função pública por parte do governante. Nesses limites está esculpido que não é possível se dar um instituto do indulto ou um instituto da graça a qualquer delinquente que atenta contra a ordem constitucional. Senador, queria saber que avaliação o senhor faz das manifestações do último domingo e por que houve tão pouca gente, tanto na manifestação de apoio ao presidente, quanto na manifestação de apoio ao ex-presidente Lula? Bom, primeiro, o responsável em chamar manifestações do dia 1º de maio, inclusive manifestações contrárias ao próprio sentido do dia 1º de maio, foi o senhor presidente da República. E nós percebemos que quando ele chama manifestações sem pelo menos 2 meses de antecedência, sem apoio da máquina pública, sem financiamento ilegal e irregular, as manifestações resultam no que nós vimos, em fracasso total e rotundo. As manifestações da qual a principal candidatura representante da oposição participou, a candidatura do presidente Lula, foram manifestações foram tradicionais manifestações chamadas pelas centrais sindicais e não de responsabilidade da oposição. Quem tinha, sobretudo, a responsabilidade sobre a realização das manifestações era o presidente da República, e o fracasso destas demonstra claramente que o povo brasileiro é amante da democracia, é amante da ordem democrática e, sobretudo, que o que interessa nesse momento para o povo brasileiro e que o presidente tenta a todo custo desviar do foco das atenções não é interrupção das eleições, fechamento do STF. O que interessa ao povo brasileiro, que nós vamos levar para o debate público, é o preço da carne, é o preço do gás de cozinha, é o preço do supermercado, que um carrinho de supermercado que valia há 12 anos atrás, hoje não é possível comprar nem menos de 1/3 deste carrinho. É sobre os descalabros da ordem social que a política implementada pelo governo Jair Bolsonaro fez levar à miséria dos brasileiros. É este o tema que nós vamos tratar nos próximos anos. Nós temos que ter muita firmeza, Rafael, de um lado, na defesa das instituições, para não deixar o golpismo avançar. De outro, no debate político, não cair na cilada, no conto de sereia do discurso bolsonarista, de nós debatermos STF, Daniel Silveira, ou debatemos na realização das eleições. Nós vamos, no debate político, debater o desemprego, a recessão, a maior inflação em 27 anos, os problemas concretos dos brasileiros. Senador, justamente puxando por esse ponto aí, que avaliação que o senhor faz desse momento político, dessa campanha eleitoral que na prática já está em curso, quando nós temos um presidente usando um recurso que não se via há décadas aqui no país? Nós temos também um ministro do Supremo Tribunal Federal acusando, disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atrapalhar o processo eleitoral sem provas, pelo menos se tem, ele não apresentou essas provas. Quando a gente tem um deputado que é orientado a usar uma tornozeleira sem usar
usar a tornozeleira, orientado pela Suprema Corte do país. Que avaliação que o senhor faz do nosso cenário político atual, não só do judiciário e do executivo, mas também o legislativo, incluído aí nesse imbróglio, nesse tumulto? Como é que a gente vai para as urnas em outubro, hein, senador? Temos que ir, reitero, defendendo a democracia, porque nós estamos diante de um presidente da República e de um movimento que, repito, vive de esculhambar a democracia. O que este moço que foi condenado pelo Supremo Tribunal busca fazer é esculhambar a ordem democrática, assim como o seu comandante, o senhor Jair Bolsonaro, busca incessantemente. Diante deles, tem que ter a firmeza das leis. Não pode se titubear na aplicação da ordem, na aplicação das leis, porque o objetivo contínuo deles é este. Eu repito, Jair Bolsonaro está precificada a derrota de Jair Bolsonaro em outubro. Sabendo que ele vai perder, o que ele faz? É tentar, de alguma forma, melar o resultado das eleições de outubro. Sobretudo, com um objetivo, porque ele sabe muito bem que o resultado das eleições trará como consequência que ele, os membros de sua família e seus apoiadores vão ter que responder pelos crimes que cometeram neste país. Então, do ponto de vista institucional, nós temos que ter firmeza. Do ponto de vista político, nós temos a certeza do seguinte: Jair Bolsonaro será derrotado. Nós não vamos cair nas armadilhas deles de debater o que eles querem. Nós vamos ter que debater com os brasileiros os problemas que afetam o dia a dia dos brasileiros. Eu repito, são estes: o preço do gás de cozinha, o retorno da fila do osso, o desespero nos supermercados, a recessão. Estes são os problemas que, de fato e concretamente, interessam ao conjunto dos brasileiros. Com a disposição dos brasileiros e, sobretudo, com a coragem das instituições, eu tenho certeza que depois de outubro, Jair Bolsonaro e seus áulicos apoiadores serão uma página triste da história do país que será virada. Senador Randolfo Rodrigues, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom trabalho, bom dia para o senhor. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia.